O que você entende sobre histeria coletiva? Você, em algum momento, já deve ter ouvido alguém falar sobre. Os surtos de histeria coletiva, também conhecidos como doença psicogênica de massa, acontecem quando um grupo de pessoas passa a ter sintomas, perturbações ou reações semelhantes, de forma solidária a qualquer fato, imaginário ou exagerado, seja por fantasmas, alienígenas ou até mesmo contaminação viral. Veja a seguir alguns casos curiosos e até mesmo bizarros sobre histeria coletiva. Sempre ouvimos que rir é o melhor remédio, mas nesse caso as coisas foram um pouco longe demais. Inexplicavelmente, em 30 de janeiro de 1962, uma piada contada dentro de um colégio interno por 3 garotas fez com que a população de diversas cidades na região de Tanganica tivessem crises de risos incontroláveis. Para se ter noção, em poucas horas, 95 estudantes entre 12 e 18 anos estavam tendo crises de riso. Por mais incrível que possa parecer, só terminou por volta de 6 a 18 meses depois de ter começado, variando pela localidade. Segundo pesquisadores, os alunos entraram em crise de riso após ouvir a piada, transmitindo a histeria para seus pais, que a transmitiam para moradores de áreas próximas. As risadas causaram diversos sintomas derivados do próprio riso incontrolável, como dores, desmaios, problemas respiratórios, erupções cutâneas e até mesmo ataques de choro. Os sintomas duraram de algumas horas a 16 dias nos afetados. E aí, ficou curioso para saber que piada foi contada? Essa é possivelmente a história de histeria coletiva mais conhecida pelo mundo. Em 1938, uma adaptação de A Guerra dos Mundos foi transmitida pela rádio Columbia Broadcast System. No entanto, não foi recebida da forma esperada. Para quem não conhece, Guerra dos Mundos é um romance de 1898, que narra a invasão da Terra por marcianos. Dirigido e narrado por Orson Welles, o episódio foi ao ar em meio à tensão dos momentos que antecediam a Segunda Guerra Mundial. Alguns ouvintes não sabiam que a narração se tratava de uma leitura de peça de ficção, e ao ligarem a rádio no meio da transmissão, acreditavam que aquilo se tratava de um boletim de notícias. O pânico tomou conta. Pessoas começaram a fugir, muitos achavam que poderia haver bombas de gás tóxico, outros relatavam verem luzes no horizonte que atribuíam a supostos bombardeios alienígenas. A polícia foi chamada para controlar a situação. Para aqueles que chegaram mais tarde durante os eventos, a cena realmente parecia com o que estava sendo na rádio, com multidões em pânicos e policiais usando a força. Era a época de tensões preliminares da Segunda Guerra Mundial. Há versões da história que atribuem o pânico a isso, especificamente a compreensão equivocada de que se tratava de uma invasão alemã e não alienígena. Estudantes entraram em transe durante as aulas, se debateram e desmaiaram. Alunos e professores se recusavam a voltar para a escola. O motivo? Afirmaram terem visto o espírito de um ex-aluno, morto há 7 anos. Isso aconteceu em junho de 2010, Itatira, Ceará. Em apenas um dia, 25 alunas foram hospitalizadas, gritando e apresentando comportamento agressivo. As aulas foram suspensas e começou até mesmo um boato de que a instituição seria mal assombrada. Um padre e um parapsicólogo foram chamados para fazer uma palestra, explicando que tudo foi um caso de surto coletivo. Mesmo com a ajuda dos profissionais, os casos de desmaios e sintomas semelhantes a convulsões só aumentaram, o que fez com que a escola tivesse que ser fechada por um período. Após o intervalo, o caso aparentemente se resolveu. No dia 10 de abril de 1938, aconteceu uma das maiores tragédias brasileiras no Cine Teatro Oberdan, na cidade de São Paulo. Na ocasião, dezenas de pessoas, na maior parte crianças e adolescentes, morreram pisoteadas na galeria do prédio, durante a exibição do filme Criminosos do Ar. Segundo a conclusão de investigadores, uma das crianças sentiu uma forte dor de barriga durante o filme, e após diversas tentativas desesperadas de encontrar o lanterninha, o menino resolveu ir sozinho ao banheiro. Embora ele não tenha conseguido chegar ao seu destino a tempo, o jovem, que acabou até mesmo fazendo as necessidades no caminho, seguiu até o sanitário, onde as luzes estavam apagadas. Vendo uma pilha de jornais, ele resolveu fazer um tipo de tocha para visualizar o ambiente. A porta entreaberta permitiu que o espectador visse a luz das chamas. Ele então teria gritado, o que gerou todo o pânico do local. O incêndio jamais existiu.
mas as consequências da histeria aniquilaram famílias inteiras. Em Paris, no ano de 2010, um caso de histeria coletiva completamente sem sentido chocou o mundo. Um homem, ao levantar-se nu no meio da noite para esquentar a mamadeira de seu filho, foi confundido pela própria esposa por ninguém menos do que o diabo. Ao vê-lo, ela começou a gritar por socorro. Aparentemente, ela não o reconhecia e seus gritos eram altos. A irmã dele, ouvindo os gritos, foi ao seu encontro e feriu a mão do rapaz com uma faca. Outras 10 pessoas da família ajudaram as mulheres a expulsarem o homem do local. Inexplicavelmente, nenhuma das pessoas reconheceu o indivíduo para desfazer a confusão. O rapaz então tentou voltar ao apartamento. Com isso, todos que moravam no local começaram a saltar da janela, tentando fugir do que acreditavam ser o próprio demônio. Na confusão, várias se machucaram e um bebê de 4 meses morreu. A polícia não encontrou qualquer droga no local, nem mesmo evidências de cultos religiosos ou obscuros no apartamento. Apesar de ser praticamente uma lenda hoje em dia, tudo começou como uma histeria coletiva. Entre fevereiro e março de 1975, espalhou-se um rumor em Moca, Porto Rico, que uma criatura misteriosa atacava animais e sugava seu sangue. Moradores diziam ter ouvido guinchos e bater de asas que coincidia com aparições da criatura. As carcaças foram analisadas, atribuindo os ataques a humanos, cobras e morcegos. Dada a imprecisão da conclusão, a criatura misteriosa passou a ser conhecida como o Vampiro de Moca. Em 1995, ataques similares voltaram a acontecer. Dessa vez, o nome dado ao agente causador foi chupa-cabra, por causa da preferência por cabras como presa. O ser bizarro foi descrito como um rato de olhos protuberantes e patas traseiras de canguru, o que possibilitaria escapar em alta velocidade. As histórias começaram a se espalhar rapidamente e casos de chupa-cabra foram relatados em Nicarágua, México, Flórida e Brasil. Vários supostos corpos e fotografias da criatura se espalharam. Crianças eram proibidas de ir para os campos por causa do chupa-cabra. O jornalista Benjamin Redford escreveu um livro-reportagem, depois de passar 5 anos em busca da criatura. O nome da obra é Tracking the Chupacabra. Ele diz que a descrição dada originalmente para a criatura coincide com a aparência de Sul, personagem do filme A Experiência, de 1995. A primeira pessoa que avistou o chupacabra disse ter assistido o filme e acreditava que os eventos descritos na obra estavam acontecendo no mundo real. Redford concluiu então que esta teria sido a razão para a primeira aparição do chupacabra, em 95, e que a maior parte dos eventos foi fruto de histeria. Morangos com Açúcar é uma novela portuguesa voltada para adolescentes. Em um episódio de maio de 2006, uma doença tomou de conta da escola frequentada pelos personagens. Alguns dias depois, jovens começaram a manifestar sintomas parecidos com aqueles apresentados na série: erupções cutâneas, tontura e dificuldade de respirar. Em poucos dias, a doença se espalhou atingindo cerca de 300 estudantes em 14 escolas diferentes. O Instituto Nacional de Emergência Médica classificou a epidemia como histeria coletiva. Esse também é um dos maiores casos de epidemia coletiva conhecido e teve o seu palco em Estrasburgo, na França. O fenômeno teve início quando uma mulher, Frau Trofea, começou a dançar sem parar. Em uma semana, mais de 30 pessoas haviam se juntado a ela. Em um mês, já eram aproximadamente 400 dançarinos nas ruas. Até hoje, não se sabe qual o motivo das pessoas terem começado a dançar descontrolavelmente. Na época, foi descartada a origem sobrenatural da crise. O problema foi diagnosticado como sendo uma doença natural, causada por sangue quente. As autoridades encorajavam então as vítimas a permanecer dançando, pois acreditavam que isso faria voltar ao normal. Portanto, foram contratados músicos, construiu-se 2 salões e um palco de madeira, com o objetivo de manter as pessoas dançando. Infelizmente, a cura não veio. Muitas dessas pessoas morreram após manifestar sintomas de exaustão, desmaiando e tendo ataques cardíacos ou derrame. Tenho certeza que esse caso é conhecido por muitos, mas você sabia que se tratava de histeria coletiva? Os estudantes da Uniban, Universidade Bandeirantes de São Paulo, alegaram que o vestido rosa usado por Geise Arruda era muito curto, e isso foi usado como justificativa para a histeria que se seguiu. Cerca de 200 alunos se reuniram na porta da sala de aula para olhar os trajes que ela vestia.
Um professor tentou, então, escondê-la em outra sala, mas no caminho as pessoas seguiam, tiravam fotos, gravavam vídeos e saíam gritando palavras de baixo calão para a moça. Em alguns minutos, mais de 700 pessoas estavam enlouquecidas, dominando os corredores da universidade. Alguns chegaram a quebrar seu carro, tentando impedi-la de sair. Foi preciso a intervenção da polícia para resgatar a aluna e levá-la em segurança para casa. O evento gerou impacto internacional e foi considerado um caso de histeria coletiva sexista. Após o caso, Jayce virou uma espécie de celebridade após o evento. Tornou-se empresária, capa de revista, posou para Playboy, participou de um reality show e segue fazendo aparições esporádicas em programas de TV. Sim, existem pessoas que acreditam que a pandemia causada pelo novo coronavírus possa ser mais um caso de histeria coletiva. Pessoas que acreditam nessa teoria fazem comparativos infundados entre a Covid-19 e o H1N1. Por exemplo, de acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado, somente no Brasil, foram 796 mortes, 3.430 pessoas infectadas pelo H1N1. Portanto, a gripe matou 23% dos pacientes internados, uma porcentagem que representa 23 mortes a cada 100 doentes. Já sobre o novo coronavírus, de acordo com a informação de Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, a taxa de mortalidade do coronavírus é de 0,2%. Visto que o coronavírus causa infecções respiratórias brandas a moderadas, representa maior ameaça somente a pessoas com doenças prévias ou idosos. Outro ponto a ser avaliado é a possibilidade do coronavírus estar servindo como estratégia de marketing, desviando o foco de situações políticas em curso no Brasil e no mundo. Entretanto, mostramos aqui casos na qual a histeria era quase que exclusivamente local ou afetava um número não muito grandioso de pessoas em comparação ao novo coronavírus que já afeta mais de 12 milhões de pessoas no mundo.